Um salve aí para geral que tá assistindo. Tô muito feliz de estar aqui nesse encontro da Teia dos Povos na Bahia, né, conhecendo aqui esse território quilombola, com uma comunidade pesqueira também, né. Eu confesso que eu nunca tinha conhecido um lugar assim, nunca tinha colado para conhecer uma comunidade quilombola, etc e tal. Nem no encontro de agroecologia também não. Então tá sendo a primeira vez, tá sendo a primeira experiência, tá sendo uma experiência fantástica para mim. Ver materializado aqui vários debates que a gente faz, né? Teoricamente, várias coisas que a gente defende aí na teoria, mas tá distante da prática, né? Porque, né, o lugar que eu vivo, vindo da periferia de São Paulo, acaba já não me colocando muito em contato com essa realidade, essas possibilidades, né? As lutas lá nos territórios urbanos, né, nas periferias principalmente, das grandes cidades, ainda mais falando de São Paulo, tem tudo a ver com as lutas aqui do campo, dos povos tradicionais e originários, porque a visão que se tem de São Paulo, fora de São Paulo e até dentro de São Paulo é uma visão muito distorcida do que é São Paulo, né? Se tem uma visão aí da São Paulo branca, rica e desenvolvida que não condiz totalmente com a realidade, isso aí representa uma pequena porcentagem de São Paulo, mas eu falo bastante, né, que São Paulo, a maioria da cidade é formada por periferias e essas periferias elas são em sua maioria não brancas e também nordestinas. Então, as periferias de São Paulo elas são formadas por migrantes que saíram aqui do Nordeste, principalmente dos interiores, e foram tentar a vida lá, né, nas décadas de 60, 70, 80, 90, né, meus pais mesmo são exemplos disso. São pessoas que saíram aqui dos interiores do Nordeste, minha mãe do interior de Pernambuco, meu pai do interior do Piauí, foram para lá tentar melhores condições de vida. Não acharam tanto assim, né, mas estão lá, como outros milhões e milhões. E essas pessoas, elas são forçadas a migrar, elas são forçadas a abandonar toda a sua vida, suas tradições, sua família, e se adaptar a um outro padrão de vida totalmente diferente, assim, tá ligado? Mas essas pessoas continuam mantendo ali várias tradições ou vários costumes que elas não gostariam de ter que abandonar, sabe? Mas são forçadas, né, pelo novo modo de vida, mas muitas tentam manter. Então a gente vê lá nas favelas em São Paulo muita gente que cria galinhas, que cria até porco, cavalo, cabra, né, e por aí vai. Muitas pessoas que gostam muito de plantar e por aí vai, né? Então é isso, basicamente a periferia de São Paulo é formada aí por pessoas racializadas, dos interiores, principalmente do Nordeste, muitos indígenas também, tem as comunidades indígenas preservadas, muitas, né, no Jaraguá, Grajaú, em Guarulhos, né, e muitos outros territórios tem comunidades indígenas, mas também tem os indígenas não aldeados, dentro das favelas mesmo, muitas vezes que não se reconhecem como indígenas. Então essas pautas da defesa dos territórios, dos povos originários, dos povos tradicionais, dos camponeses, isso é totalmente relacionado com a luta que a gente tem nas periferias da grande São Paulo e acredito que de toda a grande metrópole do Brasil. Então, eu vejo que essa migração forçada, esse êxodo rural forçado, né, dos nossos pais e avós lá para São Paulo ou para outras metrópoles, quando a gente nasce lá, né, no meu caso eu sou da primeira geração da minha família que nasceu em São Paulo, a gente perde grande parte desse contato, né, com o campo, se não todo o contato, né, e a gente já nasce numa outra realidade, com a outra cabeça, com muitos preconceitos, porque a cidade, né, impõe, as mídias impõem. Então a gente cresce com uma visão pejorativa, uma visão ruim do que é o interior, do que é o campo. Você vê como lugares totalmente pobres e subdesenvolvidos, né? O Nordeste, que é aquela grande visão estereotipada de um lugar sem água, sabe? Então, infelizmente, são visões que são muito fortes, assim, até entre filhos de nordestinos, de achar que estar em São Paulo é uma coisa incrível. E as pessoas, elas não se dão conta do quanto que estar em São Paulo é adoecedor, na verdade, sabe? E é fruto de pobreza, é fruto da desigualdade, que nossos pais muitas vezes não gostariam de estar ali. Eles sonham em voltar para suas terras, para os seus territórios originais. E a gente preso dentro dessa bolha que é a periferia de São Paulo, a gente não consegue ter uma dimensão do que é o mundo lá fora. E quando eu viajo para outros lugares, né, eu que hoje tenho essa possibilidade, mas que até pouquíssimo tempo atrás eu não tinha a possibilidade de viajar por falta de dinheiro.
Hoje, quando eu consigo viajar, seja para o interior de São Paulo, que eu já viajei para palestrar em várias cidades do interior de São Paulo, né? Bauru, Ribeirão Preto, né? E Hortolândia. Toda vez que eu tô indo para o interior de São Paulo, o que eu mais vejo são latifúndios. Então, para mim, é uma coisa assim indignante você passar quilômetros e quilômetros cercado por grandes terras com milhares de quilômetros vazios, não tem nada ali, não tem nem gado, não tem nada absolutamente. E a reflexão que bate na minha cabeça é essa, tá ligado? A gente tá lá, amontoado em favelas, milhares de, como diz a música dos Racionais, né? Milhares de casas amontoadas, ruas de terra, no morro, enfim, né? Na beira de córregos. E tem ali milhares de quilômetros quadrados vazios, sem aproveitamento nenhum, que poderia ter muita gente morando ali, né? Então eu acho que a gente precisa começar não, né? Porque a gente já faz isso, mas a gente precisa conseguir popularizar mais o debate sobre a reforma agrária, por exemplo, e fazer todo favelado, todo mundo que mora nas cidades, né? Mesmo que não seja na favela, na periferia, em ocupações, entender que a fonte da nossa pobreza, da nossa desigualdade, do nosso desemprego, da fome, é a concentração de terras, além da concentração de renda, mas a grande concentração de terras. E essas terras têm que ser repartidas. Então a gente tem que começar a refletir mais sobre se o melhor para nós é estar em São Paulo, né? Porque é vendido isso, que São Paulo é a terra da oportunidade. Mas o certo seria que as oportunidades estivessem em todo lugar, para que as pessoas não tivessem que migrar para um lugar para conseguir um emprego, mas tivesse emprego em todo lugar. E a pauta da reforma agrária, ela é, acho que a número 1 para o Brasil, para a população pobre, para a população negra, acima de tudo. Quando a gente fala de reparação histórica para a população negra, a pauta número 1 é a reforma agrária. O Brasil foi invadido em 1500, né, por brancos portugueses ricos, da elite portuguesa, é sempre bom ressaltar isso, né? Tinha muitos pobres lá que não tem a ver com o que aconteceu aqui, mas essa elite portuguesa fez toda a devastação que fez aqui, né? Então já existiam milhões de povos indígenas, milhões de indivíduos e milhares de povos indígenas vivendo aqui nessas terras. Foram saqueadas, foram roubadas, exploradas, né? Colonizadas. Na sequência eles trouxeram os africanos para ser escravizados. E o Brasil ele se formou a partir disso, né? O Brasil se forma a partir da exploração de indígenas e do extermínio, e a partir da escravização de africanos, afro-brasileiros, e depois o extermínio, né? Esse processo de extermínio sistemático que vem desde a abolição até a atualidade. E esse processo de extermínio e de exploração, etc., ele atinge também pessoas brancas que são pobres, que são muitas vezes filhos ou netos de negros, de indígenas, né? Que são, às vezes, povos ribeirinhos, né? Camponeses, tem muitos brancos nesse meio, né? Então eu acredito que todo esse povo que é explorado, que é oprimido, que é empobrecido, que foi empobrecido, né? Tem que se unir, tem que criar essa consciência de que é uma luta de todos nós e juntos a gente só tem a se fortalecer. E sempre é bom lembrar que nos quilombos, a gente está aqui na área quilombola, né? Quando os quilombos surgiram durante o período da colonização, eles acolhiam, né? Não só pessoas negras e africanos que fugiam da escravidão, mas também indígenas e até mesmo brancos pobres. Eu tenho uma visão assim de que a revolução que a gente luta para construir, ela já está, né, sendo construída, ela já está em andamento. E eu tenho a visão de que a Revolução Brasileira ela não vai se dar como se deu em outros países, sabe? Tem muitas pessoas com visões assim de que vai surgir um partido revolucionário ou um grupo revolucionário hegemônico, né, que vai conseguir ali aglutinar toda a classe trabalhadora brasileira, ou a maior parte dela, em torno de um projeto revolucionário. Eu não consigo ver isso acontecendo na atualidade. Eu acredito que a revolução ela vai partir de variados grupos, organizações e coletivos que vão estar construindo a revolução, que já estão construindo a revolução nos seus territórios e que vão se juntar e se unir para isso. E eu vejo a Teia dos Povos como isso, é esse trabalho, entende? É o trabalho de grupos revolucionários espalhados pelo Brasil, se unindo, se juntando, se somando e se fortalecendo. Eu acredito que a minha organização, que eu faço parte, não vai ser ela que vai sozinha encabeçar a Revolução Brasileira, mas eu acredito que ela, em contato com outras organizações que estão nos interiores ou que estão em outros territórios que a gente não está ocupando,
essa junção vai ser o que vai fazer a Revolução Brasileira acontecer. E como eu já falei, né, ela já está acontecendo. Quando eu colo num lugar desses, quando eu colo num espaço desses, eu tenho essa certeza, a revolução ela está em andamento. Vai chegar um momento que a gente vai simplesmente conseguir virar o jogo, mas é uma queda de braço, né? Ou aquele jogo lá da corda que eu esqueci. Enfim, pensando na queda de braço, eles ainda estão ganhando, mas uma hora a gente vai conseguir virar esse braço aí. E essa força ela está sendo pressionada. Enfim, mais uma vez eu agradeço aí a Teia dos Povos pelo convite para estar aqui nesse lugar. Tá sendo uma coisa fantástica para mim estar aqui nesse espaço. Espero colar mais vezes. Agradeço também para geral que está assistindo nós aí e valeu.